dia, gente. Tudo bem? Hoje eu vim apresentar, junto do meu grupo, um trabalho sobre justiça social. Meu nome é Heloísa, sou o número 44. No meu grupo também temos a Jennifer, que é o número 19, e a Ana Luísa, que é o número 52. Bom, gente, o que é justiça social? Como conceito, a justiça social parte do princípio de que todos os indivíduos de uma sociedade têm direitos e deveres iguais em todos os aspectos de vida. Ou seja, isso quer dizer que todos os direitos básicos, como a saúde, educação, justiça, trabalho e manifestação cultural, devem ser garantidos a todos. Vou citar agora uns exemplos de justiça social. Temos o Bolsa Família, programa de transferência de renda para famílias mais pobres. Pode ser considerado uma ação de justiça social para amenizar os efeitos da desigualdade econômica. Isso quer dizer que todos os direitos básicos devem ser garantidos a todos. Bom, gente, agora eu vou apresentar uma poesia que eu fiz sobre a justiça social. Eu queria poder viver em um mundo sem ganância. Queria poder voar, mas sem precisar de dinheiro para me manusear. Já sonhei com a riqueza, mas na pobreza me permaneço. Apenas sonhos são possíveis e exigem um alto preço. Preço esse que não posso pagar, porque me mato de trabalhar. Trabalho todo dia para o meu patrão, mas para mim não sobra um tostão. Recebo gorjeta sem resmungar, porque um dia me vejo com um lar sem ganância e cheio de paz, como era minha infância há um tempo atrás. Heloísa, 2022. O que é direitos humanos? Os direitos humanos são normas que reconhecem e protegem a dignidade de todos os seres humanos. Os direitos humanos regem o modo de como todos nós vivemos individualmente, em sociedade e entre si, bem como sua relação com o Estado e as obrigações que o Estado tem em relação a ele. Alguns exemplos de direitos humanos que nós temos é o direito de ter acesso à escola, direito de ter acesso à saúde, direito de praticar a religião que escolher, entre vários outros. A Lei dos Direitos Humanos obriga os governos a fazer algumas coisas e também impedir de fazer outras. Os indivíduos também têm responsabilidades, como usufruir dos seus direitos humanos, mas também respeitar os direitos dos outros. Nenhum governo, grupo ou indivíduo tem o direito de fazer qualquer coisa que viole os direitos de outra pessoa. Bom, alguns filósofos que dizem sobre os direitos humanos. Pode-se encontrar em Thomas Hobbes, John Locke, Jean-Jacques e Russell. A compreensão dos direitos humanos, com intrínsecos à natureza humana e seus limites impostos pela constituição da sociedade política. Agora vamos falar sobre os filósofos e seus pensamentos sobre os direitos humanos. Em Locke, os direitos individuais são colocados à mão do público e se subordinaram às leis consecutivas elaboradas pelo poder legislativo. Já em Russell está mais evidente, mas encontra-se também em Hobbes e Locke a relação entre soberania e território. Hobbes propungava pela paz e pela segurança a ideia de um direito natural onde reside a justiça, igualdade e respeito, e para que os homens cumpram os pactos celebrados, cujo é meio a observância do contrato social, o que significa obediência às leis e aos instrumentos internacionais de direitos humanos. Hans Kelsen foi um filósofo jurista austríaco que apresentava a ideia de justiça social como algo além da apreensão cognitiva, porque isso se trata de um julgamento de valor completamente dependente da nossa constituição moral. Isso quer dizer que o conceito de justiça depende da moral e dos valores existentes em uma sociedade. Ele também afirmava que justa é a conduta que corresponde à norma e injusta é a que contrariar. A seguir tá aparecendo as fontes que ajudaram a gente a fazer o trabalho. E é isso, obrigada pela atenção.
Democracia é o regime político no qual a soberania é exercida pelo povo. Os cidadãos são os detentores do poder e confiam parte desse poder ao Estado para organizar a sociedade. A palavra democracia tem origem no grego demokratia, composto por demos, que significa povo, e kratos, que significa poder ou forma de governo. Neste sistema político, fica resguardada aos cidadãos o direito à participação política. Bom, a justiça social é uma construção moral e política baseada na igualdade de direitos e na solidariedade coletiva. Em termos de desenvolvimento, a justiça social é vista como o cruzamento entre o pilar econômico e o pilar social. Por essa lógica, entenda-se que a justiça social é um mecanismo que busca fornecer o que cada cidadão tem por direito. Por exemplo, assegurar as liberdades políticas e os direitos básicos, oferecer transparência na esfera pública e privada e oportunidades sociais. Os direitos humanos são normas que reconhecem e protegem a dignidade de todos os seres humanos. Os direitos humanos regem o modo como os seres humanos individualmente vivem na sociedade entre si, bem como sua relação com o Estado e obrigações que o Estado tem relação a eles. A Lei dos Direitos Humanos obriga os governos a fazerem algumas coisas e os impede de fazerem outras. Os indivíduos também têm responsabilidades. Usufruindo dos seus direitos humanos, devem respeitar os direitos dos outros. Nenhum governo, grupo ou indivíduo tem o direito de fazer qualquer coisa que viole os direitos de outra pessoa. A Carta de Direitos Humanos completa 70 anos em momento de incertezas. Em 10 de dezembro de 1948, a Organização das Nações Unidas promulgava a Declaração Universal dos Direitos Humanos, DUDH. Era uma resposta imediata às atrocidades cometidas nas duas guerras mundiais, mas não só isso. A noção de justiça social, como conhecemos hoje, ancorada em princípios morais e políticos, fundamentada nas ideias de igualdade e solidariedade, começando a ser desenvolvida ainda no século XIV. Nessa época, essa ideia estava associada à busca de um equilíbrio social de modo que todas as pessoas que compõem a sociedade tenham os mesmos direitos, ou seja, buscava-se concretizar a noção de que uma sociedade justa deve ser comprometida com a garantia de direitos básicos como educação, saúde, trabalho, acesso à justiça e etc. O conceito de democracia é mais antigo do que se imagina. Surgiu na Grécia Antiga em 510 a.C., quando o aristocrata Clístenes, progressista, foi o líder de uma revolução contra o último tirano a governar Atenas. Assim, após a derrubada, iniciou reformas que ajudaram a implantar a democracia. Russell, um dos defensores mais destacados da democracia, foi Jean Jacques Rousseau. Suas ideias foram tão influentes que estão por trás das transformações históricas como a Revolução Francesa, os ideais de igualdade e liberdade dos revolucionários, por exemplo, fazem referência ao pensamento de Russell. Jean Jacques Rousseau, 1712 a 1778, foi um filósofo social, teórico, político e escritor suíço. Foi considerado um dos principais filósofos do Iluminismo e um precursor do Romantismo. Suas ideias influenciaram a Revolução Francesa em sua obra mais importante, O Contrato Social. Desenvolveu sua concepção de que soberania reside no povo. A opinião de Russell em relação à democracia representativa era categórica. Comentando sobre o governo inglês, que na época era representativo, afirma o seguinte: o povo inglês pensa em ser livre, mas está completamente iludido. Apenas é durante a eleição dos membros do parlamento, tão logo estejam estes eleitos, e de novo escravo não é nada. A forma de governo compatível com a ideia de liberdade é a igualdade. Portanto, é uma democracia no qual o povo tem o poder constante de decidir sobre questões políticas.